Oi. Bom, vamos lá. Tem a missão aqui de ajudar o Rafa a dar uma pausa ali para ele. Obrigado até pelo convite aqui de poder mediar essa mesa sobre entretenimento e cultura. Uma área no qual também atua bastante tempo, principalmente aqui na região portuária. E é até muito bom, você tem diversas dúvidas e perguntas aqui há bastante tempo na construção do porto, principalmente com relação aos parques e aos museus. Apresentando aqui Luiz Felipe, da Subsecretaria de Eventos da Setur, Sandro Sérgio, diretora executiva do Museu de Arte do Rio, Adélio Demétrio, falei certo? Demétrio, desculpa, porque tá aqui nada. Cristiano Vasconcelos e Rafaela Bastos, também do Museu da Goiaba. Então acho que é para você ver como é por pouquinho. Adiante, gente, vocês estão me colocando mais peças aqui, ó. Para direito. Bom, me pediram também para trazer a missão. Teve um pouquinho de atraso aí o fórum e, infelizmente, eles têm que ser mais breve aí por causa do almoço com relação aqui ao novo hotel. Também não consegue segurar muito tempo e as pessoas também estão com bastante fome. Eles só me colocaram numa situação complexa, que já começam apertando todo mundo, né? Até peço desculpa. Bom, vou iniciar aqui com Luiz Felipe. Luiz Felipe representa aqui a Subsecretaria de Eventos da Setur. Luiz Felipe, gostaria que você falasse um pouco também sobre forma e quais iniciativas hoje a Setur tem um olhar para o território do Porto Maravilha, entendendo que ele é um território com todo o potencial turístico, né, e cultural da região. Olá. Oi. Boa tarde a todos os membros da mesa, boa tarde a todos os espectadores. Seguindo aqui um pouco do que o nosso mediador aqui falou, a Secretaria hoje, né, de Turismo, e da qual a Subsecretaria de Eventos que eu me enquadro, né, que estou lá tocando, a finalidade dela maior hoje, não só com o interior do estado, mas também pela capital aqui, Porto Maravilha, é o fomento dos eventos em si, né? A gente tem muitos eventos acontecendo ao longo do ano nessa região. Vide agora na daqui a 2 semanas a gente vai estar com o Rio Innovation Week aqui. É um evento gigantesco, mobiliza toda a cadeia aqui da área, né? Fica aqui a semana praticamente toda e é um evento que a gente está realmente muito dentro, participando diretamente com um apoio substantivo, né? Entendendo que é um evento que fala de tecnologia, é um evento que fala de várias áreas da nossa realidade, né? da nossa a vida em geral, e fora o Rio Innovation Week, que é um exemplo que está mais perto, né? Está mais próximo aqui da gente, né? A missão que foi me incumbida, né, dessa vez, né, nesse momento, né, de transição lá na Secretaria, é de que a gente fomentasse mais e mais os eventos no Rio de Janeiro como um todo, né? Entendendo que o Rio de Janeiro, uma das maiores vocações do Rio de Janeiro é o turismo, e a gente não pode falar de turismo sem falar de eventos, né? É uma das molas propulsoras do turismo, né? O turismo é aquela mão propulsora do país, né, vamos dizer assim. Você consegue visualizar rapidamente o resultado, né, de quanto foi injetado na economia, de quanto isso rendeu para os cofres públicos, enfim. É um propulsor de geração de renda, de geração de emprego. Então, assim, fora todos os nossos atrativos, né, que estão aqui hoje, que são grandes parceiros, né, sempre foram, historicamente falamos com todos, né, e sempre também provocando eles a participarem. Se eu não me engano, os museus estão com o Rio Innovation Week esse ano, e os atrativos aqui também vão participar do evento, né? Eu acho que é fundamental promover
né, essa intercâmbio, né, promover essa interação entre os equipamentos, né, e falar que o Porto Maravilha tem realmente, como a gente falou aqui agora, né, na última mesa, né, tem uma capacidade de uma capacidade de transformação muito grande, por ainda ser um local pouco habitado, né, pouco movimentado, né. Eu acho que a sustentabilidade tem tudo a ver com os eventos. A gente está tentando implementar na subsecretaria o selo, pegando um pouquinho, né, do que a gente falou aqui atrás, né, um selo de turismo sustentável para os eventos, para que o evento também seja sustentável, para que ele faça parte ele consiga obedecer algumas OS, né, algumas ODS da sustentabilidade, né, e estou com um grande amigo aqui na plateia, o Thiago Moura, que é o presidente do Polo Zona Sul, que me lembrou bem da questão do Grupo Seiva, que está tentando trazer para cá, para o Polo, né, principalmente para o comércio em geral, é uma questão de sustentabilidade muito grande, que vai de encontro aos eventos, porque no evento você tem a geração de resíduo, você tem geração de resíduo plástico, de resíduo sólido, né, enfim. E o Grupo Seiva tem e a gente está tentando trazer o grupo para junto da gente também nessa questão, que é a questão do descarte, principalmente do vidro, né? Então, assim, isso é tudo, a gente está tentando observar isso nos nossos eventos, né? Nos eventos que a gente principalmente apoia, né? Nos eventos que a gente está junto, né? Eu acho que, fora isso, né? Além do Pier, né? Ser um lugar lindíssimo, né? Você tem ali a Praça Mauá também, que também é um grande propulsor de eventos, acontecem muitos eventos ali dentro, né? Fora toda a parte cultural que já foi falado e vai ser falado aqui também, né? Enfim, eu acho que o Porto, nessa perspectiva de evento, só tem a ganhar, essa região só tem a crescer, e o intuito é da gente fomentar mais e mais, né, como secretaria, os eventos aqui dentro e, obviamente, toda a parte cultural que isso envolve, né? Obrigado, Pedro. Oi. Vocês estão me colocando muita pegadinha hoje. Bom, passar aqui a palavra para a Rafaela Bastos, agora acerta. O que é essa palavra certinha? Diretora de marketing da Liesa, né? E até um ponto que, como território, como diversos eventos e projetos acontecem aqui, não tem como pensar no Porto Maravilha sem pensar a cidade do samba, sem pensar o sambólico, em toda essa dinâmica, né? A gente sabe já do grande espetáculo que isso já dá um trabalho de um ano inteiro, as escolas, cantando ponto, mas de que forma também vocês conseguem, ou o que vocês estão projetando para ter uma integração do samba, da Liesa, das escolas o ano inteiro no território, principalmente com o turismo. Boa tarde a todos. Já gostaria de me antecipar, dizendo que logo após a minha fala eu vou precisar me retirar devido a alguns compromissos, mas a produção tem total autonomia para, caso alguém queira o meu contato, possa fazer contato comigo, com muito prazer vou recepcionar a qualquer um dos presentes. Segundo ponto, e aí já respondendo a pergunta, eu acho que um passo atrás é a gente pensar na importância do Carnaval. Aliás, ela é a instituição que representa as 12 escolas de samba do Grupo Especial da cidade do Rio de Janeiro, mas é uma instituição com um papel importantíssimo quando a gente fala da importância do Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio de Janeiro, e aí eu vou botar agora o meu chapéu aqui também de prefeitura, porque eu sou presidente também do Instituto Fundação João Goulart, responsável pelo estudo Carnaval de Dados. Numa iniciativa inédita, a prefeitura segmentou a economia do Carnaval. Então, a gente não encontra muitos especialistas e muitos estudos para entender qual o impacto dessa manifestação cultural, mas também desse evento, das possibilidades de negócio, dessa cadeia produtiva e do turismo que envolve o Carnaval do Rio de Janeiro. E quando a gente fala sobre essa importância da economia do Carnaval, a gente está falando em 5 bilhões em movimentação para a cidade do Rio de Janeiro.
E quando a gente olha os dados, esse número é maior do que a movimentação provocada por eventos como Rock in Rio e Réveillon. Por que eu falo isso, né? Agora vamos nos conectar com a pergunta. A importância da gente olhar para o evento carnaval e a importância de existir uma instituição como a Liesa para que faça esse posicionamento estratégico e que consiga ativar relacionamentos com a cadeia de turismo, com a cadeia propriamente dita de eventos, hotéis, outros lazeres, bares, restaurantes. A importância disso é porque efetivamente está comprovado que tem um impacto gigantesco na economia. Mas e aí? O quanto isso está gerando emprego e riqueza? O quanto isso está gerando renda? Quando a gente fala no Porto especificamente, a gente tem a cidade do samba, que o próprio presidente atual, Gabriel Davi, entende que tem um subaproveitamento. Então, atualmente, a Liesa passa por um rebranding, ou seja, por um novo posicionamento de gestão dos ativos dessa marca Liesa e, consequentemente, das marcas das escolas de samba, para que a gente tenha um relacionamento com o turista e com a própria cidade que seja efetivo para o desenvolvimento humano dos sambistas, incluindo, por exemplo, moradores do Porto. Então, quando a gente fala de desenvolver a cidade do samba, a gente está falando de ampliar oportunidades. E nesse mês de agosto, inclusive, a gente começa a fomentar, na verdade, a gente tem feito um calendário agora, tá, turístico, das escolas de samba no Rio de Janeiro, utilizando o equipamento Cidade do Samba. A gente começou com o sorteio das escolas de samba, que foi um evento que pela primeira vez o povo assistiu, né, participou desse momento de definir a posição das escolas de samba, posição e dia, posição de desfile e dia de desfile. Né? Exatamente, a Secretaria do Estado parceira nesse calendário. E agora nós vamos fazer em 30 de agosto a Noite dos Enredos, que é um evento que remonta aos sambistas do passado. Se referencia, reverencia os sambistas do passado, que tinham muitos eventos para contar as histórias dos enredos. Então, é uma Liesa conectada às tradições do carnaval, e isso alavanca em termos de percepção de identidade e de marca de cidade. Não existe essa ideia, marca de cidade forte, sem olhar para a identidade dessa cidade. E quando a gente fala desse evento especificamente, a outra novidade é que é um evento também gratuito. A entrada vai ser 1 quilo de alimento não perecível e aberto a noite toda. Durante esse evento serão apresentados os 12 enredos das escolas de samba, do Grupo Especial do Rio de Janeiro. E veja, é um evento que a gente está falando de um lazer, de uma cultura ali para o Porto, de uma ativação cultural, experiencial para o Porto, mas a gente também está falando de relacionamento com perspectivas humanitárias, quando a gente recolhe essas doações, patrimonialização dessas histórias que a gente escuta, notadamente brasileiras, porque o enredo das escolas de samba privilegiam as histórias brasileiras, e esse é um papel que as escolas de samba têm associado à educação, porque não cabe no conteúdo programático e pedagógico de uma escola tudo que a gente pode saber sobre a nossa história enquanto brasileiros. E as escolas de samba têm esse papel de ampliar esse reconhecimento à nossa história. E isso conecta aquele ponto que eu estava trazendo sobre identidade. Então, vejam vocês, um equipamento no Porto Maravilha, com uma ativação cultural, reverbera a identidade de país e impacta nessa cadeia produtiva de turismo, percepção de lugares turísticos, percepção de eventos turísticos. Então, essa agenda que a gente está aqui territorializando no Porto, ela tem um impacto ampliado. Ela tem um impacto local, mas também global, virtual, né? Então, a Liesa hoje, ela tem uma definição, um posicionamento
enquanto marca e instituição, que tem no território do Porto Maravilha um dos seus principais ativos. E falando um pouco de novidades e experiências, uma das escolas de samba do Grupo Especial, a Estação Primeira de Mangueira, vai falar sobre a Pequena África também. A representação geográfica desse enredo tem relação com a Pequena África. E uma das ideias que foram criadas dentro da escola é fazer um percurso de herança africana sob a perspectiva do enredo. Então, isso é uma relação de oportunidades também com os guias turísticos, com caminhar pelo Porto Maravilha, caminhar pela Pequena África, sabendo como isso se conecta com um desfile de escola de samba que vai acontecer só lá no ano que vem. Então, uma extensão de relacionamento e de marca, Porto Maravilha, Escola de Samba, Liesa, tudo para a gente alavancar essa história que começa aqui no território do Porto Maravilha. História do samba como todo, né? Sim. Super conectado aqui com essa região. Uma dúvida que muita gente tem até aqui dentro, olha assim, eu passo em frente à cidade de samba, eu quero conhecer a cidade de samba. Existem programas, canais para isso? Nessa nova estratégia de marca que a gente está conduzindo, vai ter um portfólio de produtos muito mais acessível para quem quiser saber se pode visitar ou se não pode. Atualmente, essa atividade ela é distribuída por escolas de samba. Não tem um gerenciamento centralizado na Liesa. E quando a gente fala dessa experiência, tem desde um Carnaval Experience, por exemplo, que é uma visita que passa pelo Sambódromo, passa pelo Porto e vai na cidade do samba. Tem eventos especificamente realizados, fechados também, na cidade do samba. A cidade do samba vai ser palco também de umas ativações para o G20. Mas um calendário está totalmente associado ao processo de desenvolvimento do carnaval das escolas de samba. Então, respondendo objetivamente, o equipamento cultural Cidade do Samba, ele ainda não está ativado nesse lugar do evento. Mas porque também, historicamente, ele é um equipamento de indústria criativa. Eu sou professora do IED Rio, Instituto Europeu de Design, e recebo frequentemente profissionais da área de design e de criativos desse instituto que, quando entram em um barracão de escola de samba, ficam maravilhados. É o grande exemplo de criatividade em escala industrial, mas não industrializando e produtizando e perdendo valor intangível à criatividade dos artistas, que é o sonho de muitos fazedores criativos. Então, esse equipamento ele foi criado com esse objetivo, de viabilizar a produção do carnaval, do desfile, de maneira segura, do ponto de vista de segurança mesmo pública, climática e também da segurança da informação, da criatividade. E, por conta disso, tem uma limitação dos dias que recebemos visitantes, porque a partir de dezembro, o segredo é 100% definido, assim. Então, as escolas de samba passam a não permitir uma frequência sem ser controlada aos seus barracões. Mas agora a gente está num processo de transformação, de reconfiguração, e a equipe de estratégia, de marketing, que sou eu, junto com a gestão carnavalesca das escolas de samba, estamos definindo um modelo de produção criativa do desfile das escolas de samba associado a um calendário de produção de eventos. Porque hoje isso não tem como ser dissociado, senão a gente perde o impacto da inovação nos desfiles que vocês tanto veem, né? Então, aquela serpente chegando na avenida, enfim, pessoas voando. Tudo isso é um segredo que é construído ali na cidade do samba. Então, esse calendário de eventos e produção de desfile precisa ser bem combinado. Festa de final de ano da empresa não tem nem como, né? Tem, pode marcar uma agenda, mas vai ter que adiantar um pouquinho essa festa, o que não seria problema, né? Comemorar é sempre bom.
ótimo aqui, os parceiros da hora. São perguntas que eu escuto bastante aqui no Porto. Assim, se eu quiser fazer uma festa de final de ano da minha empresa lá na cidade de Sampa, você conhece o teu contato? Você conhece alguém? E aí eu fico assim, isso eu fiz até prazer. Sei. Muitas pessoas que estão aqui são representantes das empresas no território e existe essa dúvida, eles querem conhecer, querem levar seus colaboradores também, estou até provocando essa ideia aqui para você. Existe essa agenda, existe essa possibilidade. A Liesa tem site, tem Instagram, também o Instagram e o site do Rio Carnaval, que é a nossa marca específica para o espetáculo do desfile das escolas de samba. Então, essa possibilidade existe, esses meios de contato estão super ativos e vocês podem entrar em contato com esses canais que nosso setor administrativo responde prontamente e realiza o sonho de vocês de fazer um mini carnaval na grande fábrica de carnaval e de sonhos que é a cidade do samba. Muito bem, muito obrigado. Gente, mil desculpas, mas vou precisar sair e novamente reitero que quem quiser o meu contato, ser recebido por mim, com muito prazer o farei. Na instituição Liesa e a produção fica com muita autonomia para poder passar o meu contato. Muito obrigada. Bom, dando continuidade, trazer a palavra aqui agora para o Adélio Demeterco. Demeterco. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui representando o Grupo Cataratas. O Grupo Cataratas tem presença aqui no Porto Maravilha com uma atração que é o Aquarrio. Para nós é muito importante estarmos presentes nesses eventos. Acho que é do interesse de todos, né? O desenvolvimento sustentável do Porto Maravilha. O Grupo Cataratas tem como pilares a educação, a conservação, o entretenimento. Seu viés de sustentabilidade é muito importante, né? E isso já não tem mais como falar de forma diferente, né? Então, o turismo sustentável, ele cada vez mais requer uma responsabilidade muito grande na nossa atuação. Que o pensamento ele vai além só da própria atração turística, mas um olhar para a comunidade local, para o entorno, para o desenvolvimento como um todo desse território aqui do Porto Maravilha, né? Eu ouvi muita coisa bacana aqui, muita coisa interessante antes. Eu acho que, primeiro, tudo o que já aconteceu no Porto Maravilha é grandioso. A gente testemunhar o que era e o que é hoje, essa transformação que já ocorreu, ela é grandiosa, né? Então, o mais difícil, para mim, assim, na minha visão, já foi feito, que é essa grande transformação. Grandes investimentos do setor público, grandes investimentos do setor privado, as atrações turísticas que nós já temos, né? Como o Museu do Amanhã, a Roda Gigante, o Aquarrio. Então, todo esse ambiente já foi construído. Então, o mais difícil nós já fizemos, mas nós temos muito mais a fazer. E assistindo às outras falas aqui anteriormente, isso ficou bastante claro, né? Dos desafios que nós ainda temos pela frente. Criar uma agenda para o Porto Maravilha consolidada de programação, de planejamento, de entretenimento, de cultura, é muito importante. Então, eu acho que o que nós precisamos muito agora é uma governança disso tudo. Como que a gente une todos os atores, como que nós criamos um planejamento, onde todas as forças são interligadas, né? Todos os nossos ativos. O Aquarrio já não é mais só um aquário. Hoje nós temos no prédio do Aquarrio o funcionamento do Museu de Cera, uma nova atração que foi criada há um ano atrás, que é o Mar de Espelhos, e nós vamos inaugurar agora, nesse início de agosto, uma exposição que é o Jurassic World. São mais de 100 mil peças de Lego, né? Numa exposição de experiência imersiva. Então, o Porto Maravilha já se consolidou e o Grupo Cataratas comprova isso no crescimento, não só do Aquarrio, mas de novas atrações dentro do empreendimento turístico. Nós temos que aproveitar esse momento
e planejar ainda melhor o nosso futuro, né? Eu sei que tem uma lei, por exemplo, que está parada na Câmara de Vereadores de 2020, né? Que visa criar um incentivo fiscal, né? Uma legislação que permita e favoreça aí, investimentos nessa área. Claro que potencializando aqueles de maior interesse para o Porto Maravilha. Então, é preciso manter esse tipo de atividade como esse fórum. O setor público e privado precisam estar juntos, conversando, para definir o futuro, definir quais são realmente os focos de interesse e de desenvolvimento, né? E, como eu vi a vereadora aqui, Tainá, dizer antes, preservar aí os ativos, né? Como que a gente precisa preservar como não só a segurança, mas a sensação de segurança. Então, garantir isso, garantir que a gente possa ter recuperação do patrimônio histórico, atrair a cultura, né, para consolidar ainda mais a atratividade junto com eventos, e o Porto Maravilha cada vez mais se consolidará como um exemplo, né, do Rio de Janeiro para o Brasil, para o mundo, para a América Latina. Quero, em nome do Grupo Cataratas aqui, reafirmar perante a todos aqui o nosso compromisso de ser parceiro nesse processo de desenvolvimento, de transformação do Porto Maravilha, somar forças com outras empresas aí, né, da iniciativa privada e também com o setor público, o terceiro setor também. Nós seremos sempre parceiros de todos nessa missão de transformar ainda o Porto Maravilha num lugar ainda melhor para todos. Obrigado. Posso dar uma complementada aqui rápida? Então, só por questão de você ter abordado a sensação de segurança. Aí eu, como representante do Estado, eu não posso deixar de falar. Eu acho que a sensação de segurança ela vem muito da ocupação. Quando a gente tem ocupação do espaço, seja com empresas, enfim, com qualquer tipo de negócio aqui, essa sensação vai aumentar, né? Porque o policiamento ele existe, ele está aqui. A gente vê que ele está em todas as esquinas praticamente. Óbvio que à noite isso com certeza tende a diminuir, mas com a ocupação e com a vida acontecendo durante a madrugada, vamos dizer assim, de negócios, de bares, de restaurantes, eu acho que a sensação aumenta, né? Eu acho que o intuito é esse, né? Da gente tentar realmente fomentar o Porto para que ele vire realmente um espaço non-stop, vamos dizer assim. Essa é exatamente uma pergunta que eu gostaria de fazer e fica também até para a fala de cada um de vocês. Existe a expectativa hoje, né, depois da polícia se der errado, de 20 mil novas famílias, moradores, implementados por você, Dona. Hoje, olhando os museus, os parques, as atividades que tem, a gente sabe que essas pessoas, os moradores, vão precisar de outro tipo de atratividade para se manter também presente dentro desses aparelhos, né? Que é derivar seus familiares, amigos, etc. Já existe um plano desenhado, sendo estudado, né? Com esse olhar para essas novas famílias, para que elas possam retomar e ocupar esse espaço também, diversos outros horários, ao favor só da Cobom do Sei. Eu desconheço esse plano, mas é importante, é muito importante o turismo. A gente não só pensar no turismo, né? O melhor é pensar o espaço para que seja um espaço para o turista, mas também um espaço para o morador aqui, que as pessoas para o carioca, enfim, tem que ser um lugar que precisa desse planejamento para todos conviverem, né? E essa integração de turista e pessoas dos locais, ela só enriquece ainda mais a experiência. Então, que não seja como hoje está muito focado, né, no turismo, mas que possa atrair também moradores e pessoas. E quando tem essa mistura, a gente viu isso na Olimpíada, né? A Olimpíada, quando nós tivemos o período da Olimpíada, a gente tinha a população do Rio e os turistas, e foi um momento inesquecível. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso e trabalhar para que isso aconteça no futuro, onde vai ser um fenômeno maravilhoso, né? E os turistas também querem estar no espaço onde a população esteja. Isso agrega na experiência de turismo. Você tem diversas atividades acontecendo também nesse período todo, né? Então, a busca é justamente esses olhares de forma você pode... a pessoa que trabalha, por exemplo, aqui nos prédios,
os corporativos, ela vai ter uma maior dificuldade de acessar os aparelhos, né? Ela está dentro desse horário. Aí quando ela sai, por exemplo, não tem atividade que naturalmente fechou dentro desse horário comercial, né? Então, né? E essa atividade hoje, os ocupantes, esses corporativos que tem aqui, ela tem uma manifestativa, né? Não tanto quanto essas milhares fazendo esse problema. Mas a preocupação é também nesse sentido, de pensar de que formas isso pode começar a gerar a participação também de quem já está dentro do território. Eu acho que não só quem reside ou quem vai residir aqui, mas de outras pessoas que residem em outras regiões do Rio, que venham para o Porto Maravilha, né? Que se torne um espaço de convivência, que integre turistas e moradores. Por isso é importante, a gente fala de como desenvolver, né? O setor público tem uma importância grande, tem uma lei para tornar a área, o território, uma área especial com incentivo fiscal, e aí pode se escolher. A gastronomia, por exemplo, eu vivo aqui o meu dia a dia, a gente sente falta, né, da área de gastronomia. Então, como atrair mais bares, mais restaurantes para esse local? Então, acho que, enfim, acho que é uma conversa mais longa, mas nós já temos, o mais difícil já foi feito. Acho que a gente tem tudo ao nosso alcance para dar um passo maior e consolidar o Porto Maravilha como um espaço não só de turismo, mas de convivência da população e de todos. Obrigado, Trilha. Essa palavra aqui, Sandra Sérgio, diretora executiva do Museu de Arte do Rio. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Bom, horário duro para a gente estar aqui. Agradeço, então, a presença de todo mundo aqui na plateia. Mas, bom, isso é importante a plateia aqui, porque a gente entende que, então, é um tema que é relevante para todo mundo. Bom, cumprimentando meus colegas aqui de mesa, parceiros, inclusive, nessa gestão dos equipamentos, dos eventos, promoção desse movimento cultural que acontece aqui no Porto Maravilha. Bom, como diretora executiva do Museu de Arte do Rio, é bom ter o privilégio de estar à frente de um equipamento que é importantíssimo para a cidade, que faz parte da requalificação do Porto, um exemplo, né, de requalificação de prédios públicos que foram transformados em equipamentos culturais. O Museu de Arte do Rio é um equipamento cultural que hoje recebe mais de 500 mil de pessoas por ano, então tem a sua relevância, é um dos museus mais importantes da cidade, junto com o Museu do Amanhã. São museus que têm perfis diferentes, por isso são complementares, e a gente vive buscando e conversando, e somos muito próximos, como vizinhos, mas também como colegas de trabalho, em pensar estratégias e possibilidades de integração entre os dois equipamentos para que o público possa aproveitar também em uma visita essas duas experiências, que são experiências complementares. O Museu de Arte do Rio é um museu de arte mais contemporânea, tem um perfil de museu em que a gente até brinca que cada visita é única, você passar mais de um mês sem ir no mar, você perde a novidade. E nossa pesquisa de público tem trazido um dado importante, que é entender que é um museu que é muito visitado pelo público da cidade do Rio de Janeiro. Então, a população abraça esse museu e frequenta este museu, reconhece ele como um equipamento que traz um conteúdo que é relevante para a cultura local, não só para o turismo. E é um museu que tem também e nasce já com uma vocação também de formação, por ser um museu que nasce como um museu escola também. Então, o Museu de Arte do Rio tem hoje um espaço educativo e um braço muito fortalecido nesse lugar, que é a Escola do Olhar, que promove, que tem atividades estruturantes de formação para a cidade. Então, hoje a gente tem, por exemplo, curso de mediadores, curso de gestores culturais, que são voltados exclusivamente para o público da cidade. Claro que a gente recebe inscrições de pessoas de outros territórios, de outras cidades, inclusive outros estados, mas em sua maioria são públicos da própria cidade. Então, hoje acaba que nos equipamentos culturais da cidade você tem alguém que recebeu alguma formação nossa do Museu de Arte do Rio. O que para a gente é muito importante e também traz. E aí é importante eu trazer isso na minha fala, porque eu acho que estamos num ambiente onde a gente está procurando integração, formas de otimizar os nossos recursos, formas de aproveitar a experiência e as expertises aqui da região. Eu coloco até à disposição
meu contato também para que a gente possa conversar sobre, promover formações que façam a integração entre o público, funcionários, equipes das empresas que estão presentes aqui no Porto, porque uma das nossas grandes estratégias de mobilização e promoção desse desenvolvimento local é que as vagas e que os cursos e as formações que a gente faz nesse espaço sejam voltadas para o território. Hoje, inclusive, e aí respondendo um pouco da sua pergunta, na verdade, da sua provocação, sobre como a gente recebe, quais estratégias a gente está pensando para o morador desta região, a gente hoje tem atividades, o Museu de Arte do Rio é mais do que um museu, né? A gente funciona numa lógica quase de centro cultural, porque a gente trabalha com outras expressões culturais, como música, dança. A gente tem um programa que chama Mar de Música, onde a gente promove às sextas-feiras. Claro, isso depende de captação, então não tem uma agenda tão fixa assim, mas a gente promove música numa sexta-feira à noite, que é o momento que está todo mundo saindo ali do trabalho. E no mesmo ambiente, a gente tem, por exemplo, a venda de comida e bebida, que a gente sempre coloca os vizinhos do Museu de Arte do Rio para serem ali os vendedores. A gente tem uma pesquisa, um credenciamento desses empreendedores locais. E essa renda obtida dessa venda de alimentos e bebidas durante os nossos eventos, ela não vai para o museu, ela vai para este empreendedor local, vizinho, porque é uma forma também da gente apoiar o desenvolvimento econômico local. A gente entende que o museu, obviamente, depende de renda de captação, mas essa é uma ação que a gente faz junto com os nossos vizinhos, né? Além da gente ter um programa de vizinhos e de gratuidade bem amplo, que abriga aí os moradores da região. Então, são algumas das estratégias que a gente usa de mobilização de público local. E é importantíssimo, porque no momento em que os equipamentos, e a gente já teve esse momento político na história do Rio de Janeiro, em que a gente tem alguma ameaça de fechamento desses equipamentos, por falta de investimento, a população abraça este equipamento e protege a sua história, a sua memória, porque o museu ele é esse espaço de preservação e conservação da memória do nosso passado, da discussão do nosso presente e também da discussão daquilo que a gente quer para o nosso futuro. Então, é com todas essas estratégias que eu também convido vocês para conhecerem, para estarem presentes e para a gente pensar ações de articulação conjunta, de aproveitamento dos nossos recursos, de reinvestimento no setor cultural, porque, de fato, a gente mobiliza muito público turístico, mas a gente também entende que é um equipamento importante para a cidade e, portanto, merece essa atenção e essa programação. Além de ser muito parceiro do setor público e também da iniciativa privada na organização de eventos. A gente estava com a nossa colega aqui falando sobre carnaval e o Museu de Arte do Rio, ano passado, teve, acho que foi a Portela, que teve como enredo o tema de uma exposição que estava no Museu de Arte do Rio. Então, você vê que a gente tem possibilidades diversas de integração. Anualmente, a gente recebe o Desenrolando a Serpentina, que é um evento que fala sobre a economia do carnaval na cidade. Ele acontece lá no mar, com ações para os fazedores, né, do carnaval, mas também com eventos ali abertos ao público. A gente já recebeu diversas apresentações de escola de samba ali nos nossos pilotis e muitos eventos também que a gente realiza e a gente loca também aquele espaço ali do mirante do museu e auditórios e salas para eventos e tudo mais. Exato. Então, fica aqui também um leque de possibilidades para a gente trabalhar conjuntamente. Tem várias possibilidades ali, até com as próprias empresas também, de gerar ações com seus colaboradores, conhecendo os aparelhos, trazendo seus filhos. Eu vi até que tem alguns museus, até aqui aí no Brasil e até fora, que fazem essas ações, né? De ter alguma empresa local, daí a empresa ela libera esse colaborador que tem filhos para sair uma hora mais cedo, um dia específico, 2 horas mais cedo, para que ele consiga levar os filhos desse museu e conhecer, ou no parque, que seja em alguma desses aparelhos de turismo que usa. Fica aí até a ideia para que essas empresas do território possam conectar com vocês e gerar cada vez mais integração. A integração no social é sempre muito visível, mas também agora gerar integração com as empresas e com os novos residenciais. Isso, exato. Então, fica aberto aqui para a gente conversar, tem muitas possibilidades.
A gente está organizando também, em algumas instâncias, uma noite no museu, por exemplo, que é a possibilidade da gente também trazer essa vida noturna que a gente fala que é importante para essa sensação de segurança e para a movimentação local. Então é isso, assim, eu acho que é abertura de muitas possibilidades, seja no âmbito educativo ou até mesmo cultural, da gente promover essa maior participação das empresas também nesse setor. Muito obrigado. Representando aqui o IDG, Cristiano Vasconcelos, diretor de governança do Senhor da Manhã. Isso, vou tentar ser breve, que é 1 hora e 10 minutos, né? E tá todo mundo com bastante fome, pelo menos eu estou. Cumprimentar a mesa em nome da Sandra, que é uma colega querida de outras histórias, e aqui a gente se reencontrando. Indo ao tema do fórum, né, que é as soluções para o Porto Maravilha. E o Porto Maravilha, talvez ele tenha encontrado sua vocação, mas ele não valorize a vocação que tem encontrado, que é exatamente a cadeia produtiva da economia criativa, que hoje representa 3,11% do PIB do Brasil, e a gente continua tratando cultura como algo secundário, como algo imprensado, como algo menos importante. Quando a gente olha para as experiências pelo mundo, e o Rio de Janeiro é um exemplo de experiência pelo mundo, de processo de ocupação do centro, isso é um processo longo, contínuo, né? Se a gente olha para São Paulo, também faz essa discussão. Se a gente olha para as grandes cidades europeias, também fazem essa discussão, que a gente tem um processo durante muito tempo, de desurbanização dos centros, e agora um processo de urbanização dos centros. E sem dúvida, olhando para o Museu da Manhã e trazendo essa experiência do Museu da Manhã do ponto de vista econômico, efetivamente, e eu acho que o fórum aqui tem essa natureza empresarial econômica muito forte, então vou me ater bastante a isso. Hoje o Museu da Manhã, ele conseguiu sua sustentabilidade financeira. Nós do IDG, nós somos o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, somos uma das maiores empresas sociais do país, temos gestão de museu aqui, o Museu da Manhã do Rio, o Museu de Jardim Botânico, temos museu em São Paulo, no Sul, estamos no processo de desenvolvimento inclusive junto com a OEI, temos em Belém, estamos desenvolvendo o Museu das Amazônias para abrir na COP30, e temos em Recife o Passo do Frevo e o Forte de Noronha. Então conseguimos ter uma amplitude do que é a realidade em cada uma dessas regiões, que são bem distintas. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, vendo o Museu da Manhã, onde tem em média 1 milhão de visitantes por ano, sendo o museu mais visitado da América do Sul, onde o carioca muitas vezes não sabe disso e não se apropria exatamente desse lugar, né? A gente, quando sempre fala de museu, a gente olha para o eixo São Paulo e esquece que aqui tem o museu mais visitado da América do Sul, e o único museu do país que não vive com recurso público direto. Hoje o Museu da Manhã, por uma diversidade política que teve aí em 2020, 2021, teve o corte de repasse de recursos, e o museu buscou, o IDG à frente do museu, buscou uma solução, porque não estava em pauta fechar o museu. E hoje o museu alavanca de 45 a 50 milhões por ano, absolutamente de recurso privado, com locação de espaço, com Lei Rouanet, que é extremamente importante na nossa sustentabilidade, e a Lei Rouanet como instrumento importante da cultura. A cada R$1 investido, 1,56 reais volta para a economia do governo federal. Então é importante a gente, principalmente nesses fóruns que a gente trata de dados, que a gente trata de desenvolvimento econômico, que a gente trata de investimento, a gente tratar a cultura como um polo de investimento. Assim, quando a gente olha para o Porto do Rio de Janeiro, a gente tem alguns exemplos de coisas que deram certo, mas sem dúvida alguma as coisas mais relevantes é o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã. Quando a gente coloca ali na terça-feira passada, né, Sandra, 8 mil pessoas no Museu da Manhã, 5 mil pessoas no mar, é um número significativo quando a gente está falando de uma terça-feira gratuita, onde o Museu da Manhã tem 52% do seu público do estado do Rio de Janeiro, 48% da cidade do Rio de Janeiro e predominantemente da Zona Norte. 22% nunca entraram no museu, e é onde a gente entra no caráter social do museu. Não é um museu de elite, que os museus são museus de elite, né? O museu distancia, os museus, normalmente, a população tem uma dificuldade de entrar. O Museu da Manhã não, como o mar também não, mas aqui com muito mais propriedade, falando do Museu da Manhã, quando a gente tem significativamente esse público vindo da Zona Norte do Rio de Janeiro, um público carioca, 44% não é público pagante, a gente tem aí quase 1 milhão de visitantes, quase 450 mil visitantes por ano, não são públicos pagantes
no Museu da Manhã por uma série de gratuidades, mas tem uma que é muito específica, que é onde a gente volta a falar do território. O programa Vizinhos do Amanhã, onde temos 5.700 vizinhos cadastrados, com a carteirinha atualizada. Eles recebem uma carteirinha em casa, a qualquer momento ele pode ir ao Museu da Manhã e entra de forma gratuita com um acompanhante. Temos uma política de contratação de funcionários aqui no Museu da Manhã, onde, muito fortalecido pelo trabalho que o Mar vem desenvolvendo, né, na Escola do Olhar, nesse processo de formação desses agentes locais, que precisam estar preparados efetivamente para isso. Então, como eu prometi ser objetivo, eu queria deixar a mensagem o seguinte: a gente tem que parar de olhar a cultura como gasto, e a cultura de fato é investimento. Quando a gente fala da Lei Rouanet, que foi demonizada, que tem problemas que a gente precisa aperfeiçoar, mas é uma lei de renúncia fiscal, que presta conta de cada centavo que a gente gasta. Se a gente pegar um táxi aqui na frente, a gente vai precisar prestar conta, vai precisar pegar foto da Sandra, inclusive vocês vão ter que estar na foto para a gente dizer o governo federal com o que gastamos. E quando a gente pega os outros renúncias fiscais, quando a gente fala do setor automobilístico, quando a gente fala da indústria farmacêutica, é um incentivo fiscal, é uma renúncia fiscal onde essas indústrias não precisam prestar contas. Não é uma crítica a esse tipo de renúncia, mas dizendo que esse setor que hoje representa mais que a indústria farmacêutica, representou em 2020 mais que a indústria automobilística, quando ele tem uma renúncia fiscal, ele presta conta de cada centavo que foi renunciado. E o resultado está aí: o Museu da Manhã com 150 colaboradores diretos, fora os seguranças, vigilantes, a economia que gira na região. Quando a gente tem esses dias de gratuidade, todos os restaurantes estão absolutamente lotados, o VLT, metrô. Então acho que a gente tem que olhar para a cultura como investimento. E todos os países que fizeram isso, o brasileiro adora olhar para o quintal do vizinho, né? Quando a gente olha para a Europa e todo mundo adora passear nas ruas de Paris e se sentir seguro, é porque investir em cultura, investir em equipamento público bom e de qualidade, aberto e acessível. Se a gente fizer isso, se a gente parar de encarar a cultura como gasto, como assistencialismo, começar a politizar, colocando que isso aqui é de esquerda, isso daqui é de direita, não cabe isso. Eu acho que a cultura é um processo de desenvolvimento importante, social, mas econômico também. Então acho que é isso, acho que a mensagem central seria essa. Tá bom? Obrigado. Pegando até carona, né, essa história do porto, tudo que foi construído e etc., foi o que gerou visibilidade também para o território, até que viessem agora os novos residenciais, os edifícios corporativos. De fato, se você for perguntar para as pessoas fora do Rio de Janeiro e até dentro do Rio de Janeiro, né, a primeira referência deles de Porto sempre vão ser os museus, os parques, os eventos, o samba, o bafo da praia. Isso é o que veio na frente, gerou visibilidade e também faz com que muitas pessoas se sintam à vontade de trabalhar aqui e até queiram vir morar aqui. Tem a sua importância. Bom, obrigado pelo tempo de vocês. Só uma última, e pegando a tua fala de Paris, que lugar mais bonito do que esse que a gente tem aqui no mundo? Eu te conheço. E o objetivo acho que é um pouco esse, né? Da mesma forma que a gente viaja para fora para visitar um Museu do Prado na Espanha ou o Louvre e etc., que as pessoas viajem e venham ao Brasil, ao Rio de Janeiro, não só para ir ao Cristo, mas para ir ao Aquário, ao Museu do Amanhã, ao Museu de Arte do Rio, enfim, e depois vão à praia, mas que isso esteja na listinha ali do que fazer e que é imperdível na cidade. E aí eu acho que a gente coloca o Porto Maravilha como esse grande projeto que evidencia e que entra definitivamente numa rota cultural e turística para a cidade, mas também da população, como a gente trouxe aqui nas nossas falas. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde.